Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Começamos aqui o segundo dia do nosso congresso My Old Home. Muito obrigado pela presença de vocês novamente. Agradecemos, aproveitando, já começando agradecendo aos nossos patrocinadores, agradecendo a BPM, a Guildas, a MG Homes, a Montana, a Lonza, a Scali Mendes, a Stamad e a Exlan. Esse evento é uma parceria da Paulo Cardoso Comunicações com o IPEF e organizado pela Companhia Eventos. Muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, com certeza, nosso evento não estaria acontecendo nesse exato momento. Muito obrigado a todos os patrocinadores e nossos parceiros, todas as instituições, as associações que nos ajudaram a divulgar esse evento também. O nosso muitíssimo obrigado. Agora, um recadinho já para você que está assistindo. Seguinte, se tiver... Você está assistindo a nossa tela aí, né? Dentro do nosso auditório. Se tiver algum problema de transmissão, tem nosso suporte ali em cima, você clica no suporte e fala com o nosso pessoal de apoio se tiver algum problema, tá? Ontem teve um problema rapidinho, é só entrar ali e conversar com o pessoal. Perguntas pode ser feita ali em cima, perguntas pode ser feita através do nosso WhatsApp, que eu atendo aqui no meu celular, beleza? E depois tem o chat, ao lado direito tem o chat. Abrir o chat, pode conversar comigo aqui também pelo chat e fazer perguntas pelo chat, também é mais rápido. E aí, você está vendo a tela pequena aqui do lado, todas as pessoas sentadas, tem o chat ali do lado direito. Está pequena a tela, precisa ampliar? Clica 2 vezes na tela que ela amplia, fica a tela inteirinha no seu notebook, no seu computador, ou aí na sua TV, que tem muita gente assistindo em casa, na TV, sentado no sofá, né? Hoje tem essa tecnologia que facilita muito. Então, qualquer problema, entre em contato com o nosso suporte. Eu não estou assistindo, está acontecendo uma coisa. Deu problema no áudio, alguma coisa, nos avise. Muito obrigado a todos. E, para começar, eu queria pedir ao nosso diretor, o Guilherme, para colocar aqui os nossos 3 palestrantes de hoje na tela. Vou ficar todo mundo aqui. Está faltando um aqui em cima, né? Aqui, ó, desse lado aqui em cima. Pronto, do outro lado. Eu sempre erro aqui em cima. Está faltando o nosso aqui, que é o Humberto Navarro, que ele está, nesse exato momento, do Serviço Florestal Brasileiro, está em reunião. Então, vamos lá. Vou começar pelo Gabriel, que está aqui em cima, do meu lado, aqui em cima. Gabriel, bom dia. Bom dia, Paulo Cardoso. De onde você está falando hoje, Gabriel? Olha, Paulo, hoje eu estou aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com a temperatura de 8 graus, acompanhando esse belo evento aí com vocês. Obrigado. Está frio, hein? E embaixo agora, meu amigo Flávio Geraldo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Estou falando de São Paulo, capital. Temperatura aqui está 21 graus. Tá bem ameno. Tranquilo demais. Tá tranquilo. Reinaldo, meu amigo Reinaldo, está aqui embaixo, aqui do meu lado aqui. Bom dia, Reinaldo Ponce. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Tudo bem, estou aqui, já estou curado da Covid, estamos bem. Amém, amém. Graças a Deus. Você está falando de São Paulo, você está em São Paulo também, São Paulo, exatamente. Lá onde você esteve uma vez na minha casa, eu estou em frente agora. O Reinaldo já é nosso amigo faz tempo. Vou contar a historinha já dele, que tem história, hein? Eu fui gravar na casa dele, fui gravar uma palestra para o nosso Congresso Florestas Online, que o Gabriel também já participou. Só o Flávio Geraldo que ainda não participou, mas esse ano você não escapa, né, do nosso Congresso Florestas Online. Um prazer. Nós vamos apresentar em outubro. Já está fazendo aqui, aproveitando o nosso comercialzinho, né? Florestas Online em outubro. Então, eu vou pedir para vocês agora ficarem tranquilos. Eu vou começar já a apresentação com o meu amigo Reinaldo. Então, o Flávio e o Gabriel já podem sair, pode tirar suas câmeras e seu áudio, fica só o Reinaldo. E eu vou pedir para o nosso diretor, o Guilherme, rodar nossa vinheta aqui. A primeira palestra do dia é com o Reinaldo Ponce.
Então, Reinaldo Ponce, seja muito bem-vindo. A todos vocês que estão nos assistindo aqui. Começamos, então, a primeira palestra desse segundo dia do nosso Congresso My Old Home, com o Reinaldo Ponce. Então, Reinaldo Ponce, eu não vou ler o currículo dele, porque o currículo dele, além de ser extenso, tem muita coisa. Esse homem trabalhou muito. Quando a gente falava em madeira, ele estava estudando madeira lá atrás, fazendo os primeiros testes, trazendo algumas experiências americanas e tal. Mas eu quero contar uma história que é o seguinte, que eu conto no vídeo que está lá no nosso site, que é o seguinte. Eu conheci madeira, o uso da madeira na construção civil, quando eu fui para a Argentina, um grupo de empresários brasileiros, e o setor de florestas plantadas na Argentina, e fomos até o INTA, onde conheci meu amigo Martins Santos Acosta, que é nosso palestrante também aqui no Congresso, e lá eu vi as casas de madeira roliça de eucalipto, estilo Daniel Boone, eu achava maravilhoso isso. Depois, uma casa estilo canadense, que eles fizeram em parceria com os consultores da Imoic, do Canadá. Mas logo depois, em 2010, nós fizemos, na época que eu estava no painel florestal, nós fizemos o evento Ribas Florestal, aqui em Ribas do Rio Pardo, onde foi anunciada essa semana passada a nova fábrica da Suzano. E nesse evento, eu convidei o Reinaldo Ponce para dar uma palestra sobre o uso da madeira na construção, e nós fizemos um workshop. Nesse workshop, o Reinaldo nos ensinou, fez um workshop, ensinando todos ali como construir uma casa de madeira, na época de madeira de pinos tratado, que era no local onde existia a Serraria Delbe. Esse evento está no YouTube, esse vídeo está no YouTube, a casa existe até hoje, está linda e maravilhosa. Na época, construímos 4 paredes, depois virou um sobrado, está linda e maravilhosa até hoje. Lá, essa casa é referência em Ribas do Rio Pardo. E foi aí que eu conheci o Reinaldo. Sabe tudo e mais um pouco esse meu amigo Reinaldo Ponce. Então, eu queria convidá-lo, Reinaldo, seja muito bem-vindo. Esse espaço é seu. Eu sei que você tem muita coisa para contar para a gente. Você tem muita história. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua palestra. O tempo é seu, a palestra é sua. É com você, Reinaldo. Bom dia, Paulo. É um grande prazer participar dessa como chama? Desse grande evento. Desse grande evento, Paulo. Obrigado pelo grande. Exatamente. Então, tá. O primeiro assunto é qual é a melhor madeira para construção. Então, Paulo, existem vários critérios, compreende? Para a gente saber qual seria a melhor madeira para construção. São muitos critérios: custo, sustentabilidade, durabilidade, propriedades físicas, aparência, funções, disponibilidade, variabilidade. Então, são vários critérios, compreende? Que nós temos que discutir para selecionar, para ver qual é a melhor madeira. E tem muitas melhores madeiras, compreende? Tem muitas. Vai depender do coisa. O custo, por exemplo. O custo é muito importante, dependendo do usuário, do cliente, de quem vai construir, quem vai pagar. Então, é muito importante. Então, isso aí é função de duas coisas. O custo da madeira em pé, certo? Que isso aí é muito importante, tanto para madeira nativa como para madeira de reflorestamento, madeira plantada, floresta plantada. E o custo da madeira em pé e da logística, compreende? Em geral, a madeira de mata nativa é da região amazônica, ela tem um preço maior de logística por causa da distância e a burocracia que existe, os pedágios, uma série de coisas aí. E tem uma coisa interessante, a logística. No início do século passado, a maior parte da madeira usada nas construções, nas melhores construções em São Paulo e no Rio, era de pinho de Riga. Por quê? Era mais fácil botar madeira no navio lá em Riga, lá na Europa, do que trazer do interior de São Paulo, que era só carroças, depois que foram desenvolvidas as estradas de ferro. Mas aconteceu isso, então a logística é muito importante. Outro critério importante hoje, que é tratado principalmente pelas mídias, é a sustentabilidade. Então, as florestas plantadas, em geral, elas, em razão dos compromissos que ela tem com a sustentabilidade, elas são consideradas sustentáveis. E também as florestas nativas, existe um manejo florestal sustentável também, que deve ser entendido também. Outro assunto interessante é a durabilidade.
Existe a durabilidade natural de certas espécies, que são muito importantes no uso da construção. Por exemplo, uma madeira que é super durável, talvez Itaúba, outra é Massaranduba, Jatobá, Cumaru e muitas outras espécies que o Brasil tem nas suas florestas. E o tratamento preservativo, que será discutido pelo nosso colega na próxima apresentação. Propriedades físicas, isso aí é muito interessante, porque a madeira, por exemplo, eu estudei bastante o eucaliptus, e existe bastante variabilidade e a densidade é muito importante, porque ela influencia dureza, resistência mecânica, estabilidade dimensional. Então, as propriedades físicas são muito importantes para ver quais são as melhores madeiras. Outra é a aparência. Então, a aparência é muito importante em certos usos na construção, tipo de forro, em pisos, na caixilharia, que são portas, janelas, escadas, guarnições, rodapés e outros detalhes da construção. E o fechamento externo e internos também, que precisam de boa aparência, que são fundamentais nas construções. E a madeira tem várias funções: estrutural, pisos, fechamento externo, fechamento interno. Então, tem várias funções. Então, a melhor madeira vai depender da função. Disponibilidade, foi como eu já falei, suprimento, florestas nativas e plantadas. E também a confiabilidade jurídica. Por quê? Hoje nós temos dúvidas se nós plantarmos, por exemplo, espécies nativas, se nós vamos ter o direito de explorar essa madeira no futuro. Existe essa dúvida atualmente em alguns, em razão da nossa complicada legislação ambiental, dessa certeza que nós vamos ter madeira disponível. Como eu já falei também, dentro de cada das espécies existe muita variabilidade. Eu fiz alguns estudos, e um deles eu fiz com o professor Ivaldo, que ele vai também apresentar a palestra nesse evento. Nós estudamos em Minas Gerais vários clones lá, e nós vimos, por exemplo, numa mesma espécie, eucaliptos grandes, nós vimos a massa específica, que é muito importante, a densidade básica, variava de 350 quilos para um dos clones para 550 quilos em outro clone. Então, são duas madeiras. É uma espécie, eucaliptos grandes, é uma das espécies mais plantadas no Brasil, e deu origem a clones e a híbridos, coisas assim. Então, existe uma grande variação dentro das espécies. Então, eu não posso chegar aqui e falar assim, você pode utilizar eucaliptos grandes para estrutura, porque alguns hoje tem os clones, compreende? Você pode utilizar, e outras não dá para utilizar isso aí. Por exemplo, a densidade básica de 350 quilos é uma madeira de muito baixa densidade e pouca resistência, pouca dureza e outras características. Bom, agora eu queria... Então, a respeito da melhor madeira, existe depende do uso, depende da disponibilidade, depende da análise de custo, de uma série de coisas. Então, existem várias melhores madeiras para a construção. Então, vai depender disso, compreende? De uma série de fatores como nós vimos lá em cima. E agora nós vamos começar a discutir o sistema plataforma. O sistema construtivo em madeira, o plataforma, ele foi iniciado em 1832, em Chicago, na construção de uma capela, a Capela de Santa Maria, lá em Chicago, em 1832. E por quê? Faltavam residências, porque existia migração para aquela região,
faltavam madeiras de grandes dimensões e, por incrível que pareça, faltavam carpinteiros, que a construção antiga, a timber frame, necessitava de encaixes, necessitava de certas operações que exigiam carpinteiros com experiência. E então, esse sistema wood frame, ele foi iniciado com peças de pequenas dimensões, até hoje isso aí é conhecido. Não existe, praticamente não existe encaixes, tem alguns encaixes, mas são fáceis de resolver. E, naquela época, a Revolução Industrial começou a produzir pregos de baixo custo e grande produtividade. Então, isso aí que deu origem a essa wood frame. E, com o tempo, a wood frame ele foi sendo alterado, mas para facilitar a construção e para melhorar o desempenho das construções com relação a incêndios. Porque houve, por exemplo, em São Francisco, na região oeste, lá um terremoto, e houve muitos incêndios. Então, esse sistema, plataforma, ele é melhor, o desempenho dele é muito melhor que o início lá, quando ele foi iniciado lá em Chicago. Então, atualmente, ele é um sistema, ele é o mais usado, com certeza, na América do Norte, mais de 90% a 95% das construções são do sistema plataforma. E é muito usado também na Inglaterra, na Suécia, na Finlândia, na Austrália, Nova Zelândia, Chile, também está sendo introduzido com bastante frequência, e o nosso amigo lá da Argentina também está tentando introduzir o sistema na Argentina também. E ele é adequado, esse sistema plataforma, para construções de 1, 2 ou 3 pisos, utilizando madeira de dimensões relativamente pequenas, em torno da secção, a secção transversal, que a maior parte é 4 centímetros por 9 centímetros, a dimensão das peças, e os comprimentos, a maior parte é de 2,50 metros, é mais ou menos o comprimento do pé direito das construções. Então, esse sistema tem sido muito utilizado em vários países, como nós vamos ver aí. E aqui no Brasil, ele, por incrível que pareça, uma vez eu tentei fazer uma construção dessa no estado de São Paulo, em Itapetininga, e nós consultamos a possibilidade de financiamento, e ele só financiava, a Caixa Econômica só financiava construções em madeira nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo, Mato Grosso e outros estados não podiam ser, não permitiam o financiamento. Bom, aqui eu vou dar exemplos de construções do sistema plataforma. Isso aqui é de um edifício na USP, aqui na cidade universitária de São Paulo, e aqui nós estamos vendo a base desse coisa, que são tipo de moirões tratados com creosoto, e que seria a base, seria o alicerce da construção. Isso aí foi feito em poucos dias, e ele permitiu uma construção que está em pé. Até hoje foi construída em 1994 e está em pé até hoje, apesar de uma certa manutenção deficiente. Bom, aqui estão os elementos da construção. Tem o piso que foi construído em cima daquelas estruturas, daqueles moirões de madeira tratada, e aqui está o piso. E duas pessoas aí estão trazendo paredes que seriam montadas em cima do piso. São paredes que seriam montadas em cima do piso. E aqui são peças que foram construídas
próximo da região da montagem, e foram construídas também. E é muito importante, tudo isso aqui é madeira de eucalipto. É tudo madeira de eucalipto procedente do Mato Grosso do Sul, de uma plantação que, na época, pertencia à Nestlé. Nós compramos de uma serraria lá próxima, que comprava madeira toras da Nestlé, que a Nestlé projetava usar como energia. Bom, aqui todas as paredes foram levantadas. As paredes externas, elas são feitas com madeira, todas elas com madeira. Dá para ver uma delas aqui com madeira. E as paredes internas, elas foram feitas com gesso acartonado, que hoje em dia é o famoso drywall. Bom, aqui já aparece a montagem de certas peças. Então, dá para ver a base, dá para ver a plataforma embaixo e as paredes já acabadas com madeira. E essa construção, 100% dela foi feita com madeira de eucalipto. Aqui está o final da construção. É um estabelecimento para estudantes de pós-graduação do Instituto de Energia e Eletrotécnica da USP. Bom, aqui agora eu quero mostrar para vocês como funciona a construção do sistema plataforma. Isso aqui é de uma apresentação na Finlândia, usando os mesmos elementos usados nos Estados Unidos, a mesma madeira, a mesma secção, tal, usados nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no Chile, em todos os países. Então, está vendo aqui como é feita a construção, certo? Isso aí é uma parede. Ele está construindo uma parede, mas ele está construindo na horizontal. Nós vamos ver aqui. Ele está construindo aqui, nós vemos algumas paredes já com o fechamento externo lá, e olha como é feito. Ela foi construída na horizontal e depois ela foi levantada na vertical e amarrada para completar um dos pisos. E dá para ver aqui que é o segundo piso, porque o primeiro piso aqui dá para ver que ele apoia a plataforma. Aqui dá para ver a construção. Todas as paredes estão de acordo com os manuais de construção, que existem manuais disponíveis na literatura, principalmente americana e canadense, que eles têm um problema, excesso de informações. Existe uma publicação canadense que ela menciona quantos pregos você vai usar em cada união de tesouras, por exemplo. Então, tem bastante informação. É só ter acesso a isso aí e que dá para se construir peças no sistema plataforma. E, como eu disse, você pode construir edifícios de 1, 2 ou 3 pisos. Eu, inclusive, já morei num apartamento disso aí, nos Estados Unidos, no 3º piso. E bastante conforto, bastante tudo, segurança. Em Virgínia, no estado de Virgínia. Aqui, nós vamos ver, aqui, como o Paulo mencionou, é um estudo, foi num evento lá em Ribeirão do Rio Pardo. Eu estou aqui fazendo a construção de um edifício, como o Paulo falou, de 2 pisos, e todinho feito com madeira de pinos, tratada com, acho que foi com CCA. E, então, aí dá para ver a parede externa, e nós vamos
ver aqui como foi feito. Foi feito na horizontal, de maneira segura, e depois foi levantada só com o pessoal. Não foi usada máquina, não foi usada guindaste, não foi usado nada. E nós construímos lá. Em 2 dias, nós construímos uns 30 metros de paredes, aqui para sustentar o segundo piso. Aqui dá para ver o primeiro piso, como ele foi construído, dá para ver os elementos aí, e também um demonstrativo da tesoura que podia ser construída também embaixo, também depois colocada sobre o segundo piso. Aqui dá para ver também como foi feita essa construção. Isso aqui são janelas, dá para se ver janelas de banheiro, janelas da sala de escritório, tudo isso aí. Depois foi construído, aqui dá para ver, inclusive, a estrutura, detalhes de como foi feita a estrutura, que, com certeza, essa aqui, inclusive, por estar tratada, ela vai durável por muitos anos. E aqui está uma das fotos finais da construção. E depois o Paulo conhece a construção que já foi feita, o acabamento total, e está em pé, está lá até hoje. Aqui nós estamos vendo, é o seguinte, isso aqui é uma foto, é uma série de fotos de um edifício em Estocolmo. E numa região de Estocolmo, na Suécia, eram construídos edifícios de bloco de concreto, de bloco de cimento. E construíram muitos edifícios de 6 andares. E, com o tempo, houve mais demanda de habitações. Então, em cima desse prédio de blocos de cimento, foram construídos 3 pisos de madeira no sistema plataforma, que então beneficiou ele, e não foi alterado o alicerce dos prédios, a estrutura dos prédios não foram alteradas, e aumentou a disponibilidade, o número de moradias aí em 50%, e com baixo custo, porque a Suécia é um grande produtor de madeira, é um dos maiores, inclusive eu tenho acompanhado durante muitos anos, a Suécia é o segundo maior exportador de madeira serrada do mundo, apesar de ser um país tropical, onde a floresta plantada, ela demanda cerca de 120 anos para ser cortada, para ser feito o corte final. Então, dá para ver como pode ser feito essa utilização do sistema. Então, quem quiser conhecer melhor com detalhe, existe um trabalho feito pela minha filha, aí na USP, sobre a construção, e tem alguns detalhes sobre as construções em madeira no sistema plataforma. Então, é isso aí, compreende? A gente tem as melhores madeiras, que dependem de uma série de fatores, certo? Que tem que ser estudada cada madeira. Por exemplo, dependendo da disponibilidade, por exemplo, lá em Ribas do Rio Pardo, foi tudo construída com pinos tratados. Por quê? Existia a disponibilidade de pinos, existia a serraria e o tratamento, a estufa e o tratamento de madeira. Então, foi possível construir totalmente em pinos tratados. E, em São Paulo, nós fizemos, aqui no IEE da USP, nós construímos 100% em eucalipto. E até hoje está lá. Uma parte, inclusive a caixilharia, uma empresa que produz de Santa Catarina, que produz portas e janelas, nós fornecemos a madeira e ela produziu toda a caixilharia.
Então, é isso. O sistema plataforma ele pode ser muito utilizado, e utilizando madeiras, tanto de florestas plantadas, como de florestas nativas também. É possível de fazer isso. Bem, eu estou disponível para questionamento, para perguntas sobre o que foi mencionado aqui. Muito obrigado, Reinaldo Ponce. Muito bom assistir sua palestra. Esse sistema plataforma, a gente desconhece, muita gente desconhece, é tão simples, né? Tão fácil, não existe, não precisa muita tecnologia de ter que fabricar fora, você pode fazer tudo ali na obra, e você estava lembrando, eu aproveitei o tempo aqui, e fui na internet e achei o vídeo que mostra a construção, passo a passo da construção. Acabei de colocar no chat agora o link, está lá no link, né, o vídeo que está no YouTube da Painel Florestal. Quem entrar no chat agora vai ver lá que está o link lá, é só copiar o link e assistir. Palestra, todo o vídeo, mostra passo a passo. E eu estou aproveitando para matar saudades aqui, Reinaldo. Foi muito bom a gente ter feito aquele evento e mostrado isso, porque eu, na época, desconhecia. Foi muito bom, porque tudo isso contribuiu para que a gente tivesse hoje o My Old Home, hoje, o congresso, fruto de todo esse trabalho que vem na minha cabecinha lá. Um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, e hoje é uma realidade. E no momento certo, porque nós estamos hoje vivendo um momento que vem aí a aprovação das normas técnicas da BNT, nós discutimos isso muito ontem, né? Tem aí as grandes facilidades. O mercado mudou muito e as coisas estão começando a acontecer, várias empresas trabalhando muito aqui no Brasil. A primeira pergunta que eu tenho aqui, que é do Sérgio. O Sérgio pergunta o seguinte: Reinaldo, eu posso construir essa casa, você falou de eucalipto, eu posso construir com outro tipo de madeira também? Qualquer tipo de madeira? Porque eu preciso saber para construir essa casa. Não, é lógico, você pode construir com outros tipos de madeira. Como eu mencionei, pode ser com pinos, pode ser com madeiras nativas. Existe, inclusive, há pouco tempo eu fiz uma construção em Goiânia usando madeiras nativas. Ela foi trazida de Rondônia, foi processada aqui, e nós construímos uma bela de uma... Aliás, uma não, são 3 construções de casas em Goiânia. Inclusive, a última, eu estive lá 2 meses atrás montando a primeira. E o que foi interessante é que um carpinteiro, um senhor que é carpinteiro e pedreiro, ele aprendeu em 2 dias como fazer a construção. E me mandaram fotos, e a casa está muito bem feita, e o sujeito, o carpinteiro, o pedreiro, ele, em 2 dias, ele aprendeu como fazer a construção. Isso que é importante. Então, poucos detalhes, e não tinha nenhuma máquina especial, nem nada. A única coisa que ele tinha era uma maquita. Olha, eu vou contar uma história para você. Lembra que no workshop foi levantado as paredes, só 4 paredes, né? E foi feita a parte de cima do piso. Depois foi embora e o pessoal da Débora continuou aquela... Fez a parte de cima, fez até assim... Os meus amigos sempre diziam o seguinte: essa é a casa do sem fim, porque ele começou a fazer uma área, começou a ser ele começou a ampliar. Eu preciso mostrar, aqui no vídeo tem ela no final, mas depois eu vou divulgar essa foto dela pronta hoje, né? Então, assim, você ensinou, eles fizeram tudo depois sozinhos, foram fazendo isso ao longo de um ano, fazendo um pouquinho, vou fazer uma área, não sei o quê, foram acrescentando vários itens na casa, que ficou maravilhosa. E aproveitar que a Thaís Yuri Rodrigues está perguntando: quais os índices qualitativos físicos ideais que as espécies de madeira que você considera ideais? Quais são? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Como eu disse, existe uma série de coisas. Se nós vamos pensar em uma construção de baixo custo, nós devemos dar preferência para madeiras localizadas próximos à localidade da construção. Por exemplo, no estado de São Paulo, o ideal seria a construção de pinos ou de eucalipto. Seriam as 2 coisas, certo? Se for eucalipto de alta densidade, por exemplo, um cítrio eudora, um saligno, ele pode ser construído até
muitas vezes, me desculpe o Flávio, ele pode ser feito com madeira sem tratamento, né? Porque madeira de certas densidades ele não está sujeita a cupim. Eu não sei ainda, eu não sou especialista em durabilidade de madeira, mas é possível. E, inclusive, no norte, por exemplo, é possível se construir com maçaranduba, com Itaúba. Com Itaúba seria uma construção para sempre, compreende? E ela tem, é possível. Uma das dificuldades, por exemplo, de madeira muito dura é a pregação. Então, na hora de pregar, muitas vezes o prego ele entorta na hora de coisa, mas na hora da montagem, da fixação, mas é possível utilizar qualquer tipo de madeira. E importante é a disponibilidade local, certo? Para ver no sistema, por exemplo, no sul do Brasil, provavelmente o pinus tratado é excelente lá, como foi feito em Ribas do Rio Pardo, que na época nós tínhamos pinos disponível lá e todo, tratamento, tudo. Então, é o ideal, compreende? Agora, pode ser usado a outras madeiras também. Bom, já que você está falando em madeiras, nosso amigo Martins Santos Acosta está lá na Argentina acompanhando a gente. Argentino, mandou aqui uma pergunta já para você aqui, ó. Como você vê o futuro do eucalipto na construção? Um grande abraço desde a Argentina. Aqui. Você vê o futuro do eucalipto na construção, Reinaldo? Eu vejo de uma maneira bastante positiva. Agora, é importante que a gente faça pesquisas. Por exemplo, atualmente a indústria de celulose no Brasil, ela é baseada em clones. Então, existem clones que são ótimos para a produção de celulose. A indústria madeireira, infelizmente, ela é pequena, ela não tem a base econômica, como a indústria de celulose, de pesquisar as propriedades. Como eu mencionei, existem eucaliptos grandes. Isso eu fiz um estudo com o professor Ivaldo lá em Minas Gerais, na Vale do Rio Doce. E outro eu fiz numa fazenda no sul do estado, também com 100 árvores de eucalipto. E a densidade, que é um fator importante na estruturação, variou também em torno de 350 quilos a 550 quilos. Então, variou bastante. E outro ponto importante também, que variou muito, foi a estabilidade dimensional. Uma das coisas importantes na madeira, e principalmente para certos usos, tipo assoalho, caixilharia, e usos assim, são a estabilidade dimensional. Então, o que é estabilidade dimensional? É quanto a madeira vai encolher durante a secagem e também quanto ela vai expandir se existe umidade. Por exemplo, existe um caso de uma indústria que construiu um piso de madeira e foi seco demais. Então, a madeira expandiu e rompeu a base da construção, que era em alvenaria. Então, a madeira, ela, de acordo com a umidade, ela expande e ela encolhe. Então, por exemplo, por que o mogno é considerado uma das melhores madeiras do mundo? Por quê? Porque ela tem baixa contração transversal. Então, tem baixa contração tangencial, principalmente, porque a tangencial é a mais importante. Então, isso aí é muito importante, tanto no eucalipto como em outras espécies. Por exemplo, nós temos que buscar clones de eucalipto que tenham baixa contração tangencial. Em 100 árvores que eu pesquisei numa fazenda, eu encontrei também a contração tangencial de 9%
8 a 9%, que é razoável, não é ótima, porque o mogno é 4,5%, que ela encolhe, o máximo que ela pode encolher é 4,5%. E um dos clones, uma das árvores, que era para dar origem a clones, ela deu uma contração tangencial de 8%. E no estudo que eu fiz, outro estudo que eu fiz no sul da Bahia, havia clone de 6,5% de contração tangencial, que é muito próxima do cedro. O mogno é 4,5%. Enquanto menor, melhor. Né? O mogno é 4,5%, o cedro está em torno de 6 e pouco, e tinha um eucalipto, um dos clones, não chegava a 7, então era muito bom, não era ótimo, mas era muito bom. E, por exemplo, num dos estudos, eu cheguei a medir a contração de eucalipto com 20%. Isso nem para fazer estábulo seria bom, compreende? É muita contração. Então, depende da variação dentro da espécie. Era tudo eucaliptos grandes. Então, variou de 8% a 9% a 20%, mais de 20%. Então, seria uma madeira que seria muito ruim para piso, para qualquer uso, praticamente. Então, você levantou a bola agora, você falou agora de contração, secagem, você levantou a bola para a nossa próxima palestra do Gabriel Lacerda, que vai falar exatamente sobre esse tema, que é muito importante, secagem da madeira. O Gabriel já está lá todo feliz que você levantou a bola para ele aqui. E você falou, e a Thaís está agradecendo, obrigada, muitas expertises compartilhadas. E eu vou fazer outra pergunta para você, outra lembrança, falando em Martins Santos da Costa, como nós fomos visitar o INTA, lá, Instituto Nacional de Tecnologia da Argentina, Agropecuária da Argentina, e aí nós fomos visitar várias florestas maravilhosas, as fotos que eu tenho são maravilhosas, os vídeos também, uma floresta de eucaliptos grandes o INTA tem lá em parceria com vários produtores, florestas maravilhosas, umas árvores grandes, lindas, e é o que é muito usado. Se eu não me engano, a casa que eu visitei lá do Martim pode me responder aqui agora, a casa de madeira de eucalipto tratado roliço, que é maravilhosa, o Martim vai falar sobre isso na palestra dele na sexta-feira, acho que é de eucalipto grande. Martim, se estiver me ouvindo, me responde aqui. E é muito bonita. Mas aí o Martim tinha um problema lá, foi isso que você falou agora, eu lembrei agora. Quando eles construíram a casa, puseram a casa lá, isso é uma experiência deles lá atrás. Chegava no inverno, no verão, o que acontecia? Trincavam os vidros. A dilatação começou a trincar as janelas. O que eles fizeram? Fizeram uma experiência, foi teste, né? Foi com os estudantes lá do INTA, com os rapazes que trabalhavam lá com ele, lá, que faziam curso lá no INTA. Então, assim, a dilatação da madeira começou a trincar os vidros. Opa, o que está acontecendo aqui? Então, foi a questão da dilatação. O Martim depois vai falar bem nisso na palestra dele. Então, você tem que tomar cuidado. Você vai da casa, coloca o vidro, vem do inverno, verão, ela faz contrair, pronto. Você estraga, começa a abrir espaço. Como é que eu faço para resolver, Reinaldo? Exatamente. A madeira roliça, eu tenho já estudado, inclusive porque Aracruz, uma época, um dos sócios da Aracruz, um sueco, ele tentou fazer construções de madeira roliça no Brasil. E o que acontece? A casa de madeira roliça, ela demanda muito mais mão de obra, especialidade, nos encaixes, na estrutura, em tudo, do que o sistema plataforma, certo? E tem esse problema, compreende? Quando você faz... Por exemplo, eu fiz um estágio na Alemanha e vi lá um sistema que é quase uma tora, mas não é. É uma estrutura de madeira, a parede tem em torno de 10 centímetros de espessura, que ela imita toras, praticamente. Tem uma seção roliça e a seção externa é roliça, e a seção interna é plana. Então, dá para fazer isso. Então, a construção roliça, e ela demanda muito mais, não sei se o Martim vai concordar comigo, mas ela demanda muito mais carpinteiros especializados do que o sistema plataforma. Que no sistema plataforma, você lembra que lá na construção de Ribas, o que tinha lá era uma serra,
Era uma serrinha que fazia cortes transversais ou mesmo com um certo ângulo. Então, isso aí. Agora, e nós precisamos de fazer só um encaixe numa parede lá para evitar como é que chama? É um balanço. Balanço. Existe uma... A gente precisa de uma estrutura para evitar que a madeira... Deslize, escorregue. A parede se inclina, coisa assim. Então, foi feito lá. Mas, bom, o Martim está dizendo aqui, isso. sim, o Martim falou assim, sim, a casa foi toda de eucalipto grandes. Eu aprendi muito sobre eucalipto com o Reinaldo, tá? Agradecendo você aqui, e com o Ivaldo. Aqui, ó. Eu aprendi muito com o Reinaldo, com você. E é o seguinte, você falou de eucaliptos grandes aqui, dos encaixes. O Martim, lá fora dos Estados Unidos, você tem lá as máquinas que fazem aqueles encaixes todos da madeira roliça. Na Argentina, o Martim teve que desenvolver essa máquina e ele passou esse modelo para cá e eu consegui uma empresa aqui no Brasil que desenvolveu a máquina para a gente. A gente ia construir, a gente ia fazer esse evento todo, né, se não fosse a Covid, a gente ia literalmente fazer um workshop e construir uma casa de madeira de eucalipto roliço. E essa empresa mandou para mim o protótipo, então eu ia fazer a máquina só para o evento, depois ia vender para quem precisasse. Então essa máquina fazia todos aqueles encaixes que hoje aqui no Brasil, se quiser fazer, tem que ser na motosserra. Então, assim, nós temos condições de fazer, tem a tecnologia, o Martim até passou o desenho dessa casa, eu tenho até hoje todo o croquis dessa casa lá. Então, se você quer construir uma casa de madeira, até o Martim passa para você esse modelo, para você poder construir. Então, quer construir uma casa de madeira? Espera a palestra do Martim, do eucalipto roliço, que ele vai ensinar tudo isso. E eu quero aproveitar que já está na hora da palestra do Gabriel. Eu queria agradecer, Reinaldo, mais uma vez a sua participação, o seu tempo, o seu conhecimento. Muito obrigado por participar hoje do nosso congresso e, graças a Deus, você passou pela Covid e está muito bem, obrigado. Seja muito bem-vindo. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Paulo. Eu agradeço a sua confiança e da gente trabalhar nesse evento aí. E me desculpe se eu não fui perfeito, compreende? Nós estamos aprendendo, estou aprendendo ainda. Eu sou nós somos novos ainda, estamos aprendendo. Exatamente, isso que eu falei. Nós somos jovens, mas estamos aprendendo ainda. Muito obrigado, Paulo. Obrigado você. Eu vou pedir, então, para o nosso diretor Guilherme rodar a nossa vinheta, porque o Gabriel já está na linha.